era só boato e todo mundo desmentiu. Não, nunca foi boato, porque isso é... Só que não é publicado, né? Tem algumas publicações, mas é secreto. Então, mas era assumido que existia? Não, o que existia, as pessoas sabiam. As pessoas, né, não sabiam muito o que acontecia lá dentro. Tá. E aí ele mostrou como... E aí ele mostrou, entendeu? Ele mostrou essa cerimônia, né? Cadê? Eles chamam Cremation of Care, em inglês. É a cremação do cuidado, onde eles pegam... Dizem que é uma boneca, né? Mas literalmente é um bebê. De novo aquela imagem? Literalmente, né, eles falam que é uma boneca, que não é uma criança viva. É um bebê reborn. Mas simula exatamente o que, durante, quando você lê a Bíblia, né, todos os sacrifícios que eram feitos, né, lá dos cananitas, os fenícios, né, para Moloque e tal. Inclusive os israelitas chegaram a fazer, né, quando eles se desviavam lá. Mas enfim, então você fala, pô, que no século XX e até hoje existe, todo ano eles se encontram, né? Você fala, tem gente simulando rituais pagãos, assim, e lá vai assim, Ronald Reagan, assim, todos os presidentes sempre vão, senadores, entendeu? O Elon Musk já foi, os líderes de todas as áreas da sociedade vão, né, no banqueiros, enfim. Então vamos voltar lá. Então, assim, a ideia de criar, né, esse instituto de pesquisa do Stanford, paralelo à Universidade de Stanford, começou no Bohemian Grove, tá? Então, pode ir descendo, porque... Então, aí fala a sigla é SRI, né? Stanford Research Institute, Instituto de Pesquisa de Stanford, né? E aí fala bastante a respeito de toda a pesquisa química, né? Pode ir descendo, pode ir descendo. Pode ir. Subir, né? Então fala de vários tipos de pesquisa. Ó, então, interessante falar da Standard Oil, dos Rockefellers. Então os Rockefellers sempre apoiaram desde o começo, né? O dinheiro dos Rockefellers sempre apoiou, né, as pesquisas. Pode, tem bastante coisa aí. Enfim, a ligação com... Desce um pouquinho. Não, ao contrário. Aí a OSS, né, em 45, a OSS é a precursora da CIA, tá? E depois foi renomeada para CIA, né? Então, junto com o dinheiro, né, dos Rockefeller, por exemplo, você sempre teve um interesse militar, tá? Inclusive, a internet começou em Stanford, chamada ARPANET. Depois... Mas começou como alguma coisa militar? Começou como coisa militar. O primeiro e-mail foi mandado de Stanford. Primeiro e-mail. Para onde? Para UCLA, para UCLA. Tá. Né? E era só para pesquisa científica, mais com uso militar. Né? Entendi. Era para conectar as universidades. As universidades mais dentro de ligado com o Pentágono, ligado com o DARPA, né? Que é o departamento. Depois o ARPANET, que virou internet. Enfim, então pode descer mais um pouco. Aí isso pode ir descendo. Então, assim, toda a parte também de pesquisa química. Isso que é interessante, a gente vai entrar daqui a pouquinho na questão de eugenia, porque eles eram todos eugenistas também. Então, pesquisa química, tanto de LSD, né, que ligado a Sandoz, que fez a Sandoz, a empresa química. Mas o que? De expansão da mente? Tentando... Isso, né? Então, eu falei que a CIA usou Stanford, o Instituto, para fazer a base do MKUltra, do programa MKUltra, né? De lavagem cerebral, super soldado, né? Aí pode descer, né? Aí fala da ARPANET, né? Da origem do DARPA, né? Pode ir descendo. Né? O Rockefeller sendo um dos patronos, né? Então, por isso que é importante saber como as coisas estão conectadas, né? Pode descer. Então, olha, aí já em 74 eles mostravam o que viria a acontecer, como eles estavam há muito tempo avançados, né? Essa charge de 74, não existia computador pessoal ainda? Não. O cara falando como iria ser. Isso. Pode descer, cara, né? Enfim, aí ele vai falar e aí a ligação da ONU, a ligação com o Clube de Roma. Basicamente, tá esse grupo aí decide o que vai ser os próximos 20 anos, 30 anos. E eles vão falar aí, em 74, quando eles fizeram esse documento que eu te mostrei, que basicamente não tem para venda, eu consegui só um xerox, né? Sim. Que chama Mudando as Imagens do Homem. Que é basicamente, eles falam assim, não, agora a gente vai ter que
impulsionar a sociedade, a cultura para uma nova fase, que é o tal do transhumanismo, né? Então vamos ter que fazer com que as pessoas abandonem, né, principalmente a tradição judaico-cristã, né, e essa imagem e semelhança, né, para esquecer, mudar o nosso corpo, mudar todo o conceito. Então isso a gente vai entrar, espero que dê pra gente entrar ao longo do dia, mas pode descer. Então só para falar aqui, tá ligado com a ONU, tá vendo? Tá ligado com o, né, com o Clube de Roma. Então é isso, olha o que eles já falavam lá em 74, né? Vivendo numa sociedade não consumista, com crescimento zero, né? Valorizando a mãe terra, Gaia. Então é em todas as partes, tanto religião, quanto cultura, quanto sociedade, quanto economia, assim, é literalmente mudar a nossa sociedade, né? Pode passar para o próximo? Então, né, esse aí vai falar um pouco sobre, da Wikipedia mesmo, mas falando um pouco lá de Stanford, né, e como foi fundado, né, a ligação toda com a Apple, com toda a tecnologia, tá? Para quem quiser se interessar aí de ver, por exemplo, ter-televisão a cor, LCD foi criado lá, o modem, o mouse, cara, todas grandes tecnologias disruptivas assim que a gente convive, foram criadas lá. O Siri foi criada lá, entendeu? Né? Um monte de tecnologia. Pode ir pro próximo. Eu estou acelerando um pouco porque para dar tempo, né, de falar. Então, olha só, por exemplo, The Farm é o apelido da Universidade de Stanford, tá? Então, eugenia lá no The Farm, tá? Então, esse foi o primeiro presidente da universidade, né? O Leland Stanford era o patrono, né? O cara que tinha o dinheiro, que investiu. Então, esse foi o primeiro presidente, e o cara era um eugenista declarado, né? O David Starr Jordan. Pode descer um pouco, é só para mostrar para vocês como tá ligado com a questão do pensamento da eugenia, né? Para quem não sabe, a eugenia é nessa ciência de limpeza étnica, limpeza racial, né? Tentar criar uma raça superior. Exato, né? Então, olha aí, desde a sua fundação, Stanford tem sido lar de muitos pesquisadores eugenistas importantes, né? Inclusive os pais do Vale do Silício, do dito Vale do Silício, que a gente vai chegar lá, tá? Pode passar para o próximo. Olha aí, o Fred Terman, que era filho do Lewis Terman, que é o cara que criou o teste do QI. O teste de inteligência do QI foi criado por esse cara que era o primeiro diretor da cadeira de psicologia de Stanford e era um eugenista, tá? E o Fred, o filho dele, já aí mais pra frente, nos anos 50, é aquele professor que eu te falei que falou pro Hewlett Packard, pros caras criarem a primeira empresa, né? Então, tá vendo? Ele é o dito pai do Vale do Silício porque ele seria o diretor também da Hewlett Packard, né? Ele é olha aí, né? Figura-chave do... Eu tô dando... Não vai dar para ler tudo, mas assim, pelo menos pro pessoal, quem quiser ter informação, se você quiser deixar os links, enfim, o pessoal pode pesquisar por si só, né? Vamos deixar um comentário fixado com os links. Pode passar para a próxima. Tá. Então, assim, por que eu acho que é importante a gente conhecer a biografia das pessoas? Porque muitas vezes você não sabe o que a pessoa pensa, né? O que ela acredita. Você vê o resultado da pesquisa, você vê, né? Você fala, universidade, Vale do Silício e tal, mas o que os caras acreditam, né? Sabe, qual que é a história desses caras? Por isso que eu acho importante a gente conhecer. Já dá pra ir pra próxima? Então, olha só, né? Aí fala, né, fala sobre a história da eugenia, né? Nesse site lá na Universidade de Stanford. Então, esse é o Lewis Stanford que eu falei, o pai do Fred, que é o primeiro, né? Vamos dizer, chefe da cadeira de psicologia, e o cara era eugenista, tá? Abertamente. E ele é o criador do teste de QI. Tá? Ele que criou o teste de QI. Então, qualquer pessoa que faz um teste de QI na escola, na faculdade, num emprego, o cara é o criador, é esse. Mas qual que era o objetivo? O objetivo dele era eugenista. Ah, é? Era para separar quem é da raça superior e quem não é, entendeu? Né? Pode passar para o próximo link. Esse cara, o William Shockley, aí já é um aluno do Fred Terman, que é o filho do Lewis, que a gente mostrou agora. Ele é o cara que criou o transistor, é o criador do transistor, tá? E ele é um dos criadores do Vale do Silício, né?
Então, tá vendo? Eu acho que vai falar um pouco. Pode baixar um pouquinho. Bom, mas ele ganhou ganhador de prêmio Nobel e tal, e ele é um dos pais do Vale do Silício junto com o Fred. Então, assim, só para falar que... E ele lá nos Estados Unidos, o cara é odiado, porque, né, se você conseguir voltar no Wikipedia do Stanford, tem a foto dele e fala da questão dele ser um eugenista conhecido, né?